Olá, muito boa tarde. Está no ar mais uma edição do programa Jornal dos Comitês, o telejornal dos comitês de luta, e que é uma edição especial, inclusive a primeira edição do Jornal dos Comitês, logo após a decisão monocrática de Edson Fachin em anular todos os processos contra o ex-presidente Lula. Naturalmente que esse aqui vai ser o nosso tema, vamos tratar aí da anulação dos processos e das suas consequências políticas, as consequências para os companheiros organizados nos comitês. Nós vamos tratar desse assunto. Como sempre, vou ter aqui ao meu lado o companheiro Emanuel Lobo, que daqui a pouquinho vai dar as boas-vindas para os companheiros. Mas antes disso, vamos dar aqueles recadinhos de sempre. Em primeiro lugar, para você não esquecer de curtir e compartilhar esse vídeo para ajudar a aumentar o nosso alcance, para que você se inscreva no nosso canal, na Causa Operária TV, e também se tornar um membro do canal, e com uma pequena contribuição mensal que ajude aí a sustentar, a financiar a nossa TV independente e revolucionária. Por fim, também convido os companheiros a conhecer o site da Causa Operária TV, cotv.com.br. E, por fim, lembro aí aos companheiros que nós estamos na reta final do curso O que foi o Stalinismo. Ontem, por causa de mais um ataque hacker de características de extrema-direita à nossa plataforma, nós não tivemos a 15ª aula. Tudo já foi normalizado. A partir de amanhã, quinta-feira, nós teremos a 15ª aula do curso e, posteriormente, na terça-feira que vem, a 16ª aula do curso. Os companheiros inscritos, não deixem de acompanhar nessa reta final do maior curso de formação marxista do mundo, que está acontecendo nesse momento, curso com mais de 1.000 inscritos. E também lembrete para os companheiros aí que perderam o ponto, não se inscreveram, dá tempo ainda de se inscrever, o curso ficará disponível na plataforma do site, então ainda dá tempo de se inscrever e assistir aí esse curso de grande impacto, fundamental para a discussão teórica do marxismo e também para a discussão dos caminhos que a esquerda deve. Passo agora a palavra para o companheiro Emanuel Lobo, para ele se apresentar e já introduzir aí o nosso tema de hoje. Boa tarde, Emanuel. Que nos acompanham na Causa Operária TV. Essa segunda foi um dia muito parecido com o que aconteceu quando o Lula foi solto, né, em 2019. Naquela época, ainda antes da pandemia, as ruas foram tomadas aí por uma grande comemoração, né, de toda a população e os setores oprimidos que comemoraram a liberdade do ex-presidente Lula, né, em 2019. Dessa vez, com a pandemia, não teve a mesma movimentação nas ruas, mas as redes sociais, Vitor, expressaram muito claramente, né, a vibração, né, da classe trabalhadora e da juventude que comemoraram a restituição dos direitos políticos do ex-presidente Lula, né? Então, nesse sentido, se a produção puder colocar aí a foto do Fachin, do Aras e do STF, né, preciso dar uma explicação antes sobre isso, né, que obviamente que teve uma série de interpretações aí, a burguesia, né, nos seus jornais e veículos de comunicação procurou dar a sua versão dos fatos, né, mas uma das frases aí que ajuda a entender, né, veio de um próprio golpista aí, do presidente da Câmara, né, o Arthur Lira, que satirizou, né, a decisão do Fachin, dizendo o seguinte, que ele não conseguia entender se a decisão era para absolver o Lula ou para absolver o Moro, né? Então é preciso aqui entender o seguinte, que diante da desmoralização, como a gente vem abordando aqui sempre, né, nós tivemos no último dia 27, né, os atos no país e no exterior pela anulação de todos os processos contra o ex-presidente Lula e a restituição dos direitos políticos, né, dele. E aí, diante dessa desmoralização toda da Lava Jato, os vazamentos aí escandalosos, né, que vem acontecendo todas as semanas, ficou difícil, né, para o STF, para o próprio judiciário, né, acobertar, né, se manter cúmplice de todos os crimes da Lava Jato. E nesse sentido eles precisaram, né, para salvar a própria Lava Jato, nesse caso também o Sérgio Moro, né, o Fachin é o relator da Lava Jato, né, como o próprio Deltan Dallagnol falou, né, o Fachin é nosso, né, ou seja, ele sempre foi um defensor da Lava Jato no judiciário,
Então ele é daí que vem essa decisão dele, né, no sentido de salvar a Lava Jato e o Moro, né, acabar fazendo uma concessão aos direitos políticos do ex-presidente Lula, que obviamente ele não fez de bom grado nem nada, mas pela própria pressão aí que toda a reação popular, né, todas as denúncias, todos os vazamentos contra a Lava Jato, toda a campanha de rua que aconteceu, né, todos os textos, todo o material, quer dizer, toda a pressão popular que foi exercida sobre a Lava Jato, né, na soma geral da própria crise do regime, acaba resultando nessa concessão aí que se expressou através da decisão do Fachin, né, os direitos políticos do ex-presidente Lula. Então, dito isso, né, Vitor, isso acabou caindo como uma bomba no regime político, né, que não se falou outra coisa na segunda-feira, né, da Rede Globo à Folha de São Paulo, né, e inclusive as redes sociais foram dominadas todas pelo tema da restituição dos direitos políticos de Lula. Inclusive, a internet não perdoou, né, a juventude e os trabalhadores com a sua irreverência, né, subiram a hashtag, aí, sobretudo no Twitter e no Facebook, né, do Lula presidente 2022 e a brincadeira de o pai tá on, né, ou seja, o Lula está disponível para ser candidato, né, então isso foi motivo de muita alegria aí em todos os setores da classe trabalhadora brasileira. E agora, a partir disso, né, Vitor, é preciso fazer um outro movimento, que é o tema do nosso programa de hoje, que é lançar a candidatura do Lula imediatamente, né, ou seja, aproveitar dessa brecha que se abriu aí numa enorme crise dentro do regime político para lançar a candidatura do ex-presidente, né, que todo mundo sabe, né, hoje em dia está cada vez mais claro para um setor cada vez mais amplo da população brasileira, de que o Lula ele foi tirado das eleições de 2018 de uma forma criminosa, né, fraudulenta, aí, com setores de agentes públicos, né, com instituições do próprio Estado brasileiro, inclusive com intervenção estrangeira, né, intervenção direta aí dos norte-americanos, dos Estados Unidos. E isso faz com que, né, todo o regime seja uma farsa, né? A eleição do Bolsonaro ela é algo ilegal, né? O Bolsonaro não seria presidente se o Lula tivesse concorrido, e todo o regime político foi contaminado aí, né, por essa sanha golpista, de qual todos eles, né, mesmo o STF, que agora está procurando aparar aí algumas supostos excessos da Lava Jato, eles também são cúmplices, né? Estão procurando tirar, né, a sua responsabilidade da reta, né? Ou seja, omitir a participação que eles tiveram, né, a chancela que ele a todo momento, né, a guarida que eles deram para todos os crimes, aí, as ilegalidades da Lava Jato. Então, o primeiro ponto é esse daí, a gente entender, né, a restituição dos direitos políticos do Lula, e também ficar em atento, né, que a luta, como os companheiros falam, do Lula livre, né, ou seja, a liberdade total do Lula, né, a restituição de todos os seus direitos políticos, ela foi conquistada parcialmente, né, mas o próprio Fachin, né, ao reconhecer, né, a restituir os direitos do Lula com a medida, remeteu os processos do Lula novamente para outro juiz, né, ou seja, para a Justiça de Brasília. Então, no sentido de que o Lula seja julgado novamente, né, por um outro juiz farsesco, aí, um Sérgio Moro 2.0, no sentido de caçar novamente os direitos políticos dele, né? Então é preciso ter claro que e se manter, né, acompanhando, né, se manter vigilante diante da situação, porque obviamente que a burguesia recuou, mas não quer dizer que ela foi derrotada completamente ainda, né? Então fica aí essa primeira avaliação, Vitor, do que significou, né, a decisão que restituiu os direitos políticos do ex-presidente Lula. Beleza, é importante a gente destacar, né, que é uma medida, obviamente, que vem aí como consequência de uma contradição do regime político, né, como você mesmo falou, né, que foi uma escolha pessoal do Edson Fachin, mas de qualquer maneira ela deve ser tida aí como uma importante vitória do movimento popular, do movimento operário, da esquerda em geral. Se a direita está em crise, se a burguesia está em crise, né, precisou encontrar alguma saída aí para toda a pressão que está sofrendo,
para não queimar de vez o Sérgio Moro e a Lava Jato. Tá o problema da burguesia, o problema da direita. O fato que a gente tem aqui nas mãos é que, nesse momento, o ex-presidente Lula, ele está elegível. Ele pode ser candidato, né? Essa medida, inclusive, foi assinada aí por um setor do STF, né, que atuou bastante contra os direitos políticos do Lula, né, foi contra o habeas corpus, né, que poderia impedir que Lula fosse preso em abril de 2018, né, um setor lavajatista que está atuando aí em defesa dos interesses da Lava Jato, etc. Ou seja, por isso daí a gente já tira a dimensão da crise, né, dentro do próprio bloco golpista, e que somente fortalece as condições para que o Lula seja candidato. Ou seja, apesar, né, de todos nós sabermos que o regime político, se ele tiver escolha, ele não quer que Lula seja candidato, né, ele quer escolher o Lula do regime, o fato é que nós tivemos aí essa conquista, né, naturalmente que é uma conquista parcial, mas é uma conquista sólida, né, que foi obtida aí através de uma série de condições reais aí da luta política. E diante disso, o que é preciso fazer nesse momento agora é dar o próximo passo. Uma vez que... Porque antes havia muito receio, né, setores da esquerda, né, inclusive setores que apoiam o próprio Lula, de lançar ou não a candidatura do Lula por se questionar se ela seria viável ou não. Agora está aí, se a eleição fosse hoje, o Lula poderia ser candidato do ponto de vista legal, né? Do ponto de vista da legitimidade, ele sempre teve esse direito, né? O maior líder popular do país, a pessoa com maior intenção de voto no país, a pessoa que foi candidato aí várias e várias vezes, sempre esteve, na pior das hipóteses, com um terço do eleitorado nas mãos. Uma pessoa que está sendo perseguida pelo regime político, né, desse ponto de vista, sempre teve o direito de ser candidato. Mas agora, até mesmo do ponto de vista legal, considerando que o judiciário, né, ele é controlado pelos nossos inimigos políticos, o Lula tem esse direito. Então não tem mais desculpa nenhuma. A única coisa que pode ser feita é colocar na rua a campanha por Lula presidente. É preciso que todos os setores da esquerda considerem isso daí como um problema fundamental, que inclusive os setores da esquerda que estavam aí insinuando sua própria candidatura à presidência da República, como Flávio Dino, como Fernando Haddad, como Guilherme Boulos, abram mão de sua candidatura, né, e prezem pela unidade em torno da candidatura do companheiro Lula, que é a única candidatura que tem condições reais de enfrentar o regime político, se contrapor ao golpe de Estado, e que a esquerda de conjunto, sua militância, seus ativistas, coloquem nas ruas a campanha por Lula presidente, que é uma campanha que não é uma campanha simplesmente eleitoral de convencimento político, até porque a população já está convencida de que ela quer Lula presidente. Se trata de uma campanha de luta, de uma campanha de mobilização em torno daquilo que a classe operária quer. Com você, Manuel. Exatamente. Um outro detalhe que eu agora explicado, né, essa questão, vamos passar para o que aconteceu hoje, né? Então, agora há pouco, inclusive o nosso programa começou mais tarde hoje, justamente por isso, né? A gente estava acompanhando a declaração do ex-presidente Lula no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, né? No ABC. É um lugar histórico, né? Um lugar que lançou o Lula como direção sindical, né? Ainda no final dos anos 60, né? O Lula, como ele mesmo lembrou no discurso, né? Ele veio a ser presidente do sindicato em 1975, né? E em 78 aconteceram aí as greves, né? Depois de 10 anos aproximadamente sem greve devido à ditadura militar, né? Os trabalhadores, né? Impulsionados aí pela juventude, voltaram a sair às ruas e aconteceram as grandes greves da ditadura que viriam a derrubar a ditadura militar, né? O Lula, para os companheiros mais novos aí que não sabem da história, né, que só conheceram ele já depois de presidente, ele se projetou, ele foi criado, né, foi o resultado desse movimento, né, dos trabalhadores do movimento operário contra a ditadura militar, né? Então foi daí que surgiram, né, no começo dos anos 80 e no final dos anos 70 ainda a CUT, o PT,
né, e o movimento operário brasileiro se organizou a ponto de ter derrubado, né, através da sua mobilização, a ditadura militar. Então, dito isso, né, o Lula de hoje, Vitor, ele se parece muito mais, inclusive, com o Lula lá dos tempos, né, da ditadura militar do que com o Lula que foi presidente da República, né? Apesar dele ter no discurso feito várias lembranças aí do governo dele, né, e falado sobre vários setores, né, ele se reivindicou, né, um radical, né, como ele é hoje colocado pela imprensa burguesa, e falou bastante sobre o tema da polarização, que eu acho que é bem relevante da gente tratar, porque perguntado, né, sobre a questão da frente ampla e tal, ele falou que o PT polariza, né, com a direita, né, e com a burguesia desde sempre, né, desde as eleições de 89. Ele lembrou, né, da disputa dele com o Collor, né, lembrou, inclusive, acusou a Globo, né, como todos sabem, que a Globo manipulou as eleições de 89, né, para favorecer o Collor, né, para derrotar o Lula, que já tinha naquela época um massivo apoio dos trabalhadores, tinha voto para ganhar as eleições, e ele falou que a Globo fez a maracutaia, né, para eleger o Collor, né. Desde então o PT sempre polarizou, né, sobretudo expresso na sua liderança, né, contra a direita golpista, né. Ele lembrou de todos os embates que ocorreram contra o PSDB, né, e depois agora com o próprio Bolsonaro, né. Então, e ele reivindicou, né, que a polarização é justamente o caminho, né, para enfrentar aí a direita, que não quer saber da população, que não vai, né, um destaque, porque ele falou, Vitor, de que é preciso obrigar o governo a aparecer com a vacina, né, que é justamente o que companheiros, por exemplo, no Paraguai nesse momento fizeram, né, obrigaram o governo Paraguai, através da sua mobilização nas ruas, a aparecer com a vacina. O Lula falou que é preciso fazer a mesma coisa no Brasil, né, porque o governo não está disposto, aí, não foi atrás das vacinas, né, diferente do que aconteceu, por exemplo, em anos anteriores, aí, durante os próprios governos do PT, né, a gente enfrentou aí H1N1, e o governo, né, naquele período, em 3 meses, vacinou cerca de 80 milhões de pessoas, né, o que mostra que o Brasil tem todas as condições, né, de vacinar a população, e que se trata de uma disputa política, né, em que a gente precisa exigir dos governos aí que cumpram, né, que liberem os cofres públicos aí para o que serve para salvar a população, né, porque o que a gente viu até agora é só o apoio aos capitalistas, né, e a negação daquilo que é necessário para enfrentar efetivamente coronavírus, né, testes, investimento em saúde, contratação de profissionais, né, vacina, se for necessário, inclusive a quebra da patente, a produção em massa da vacina no país, né. Então foi bastante interessante o discurso do Lula. O detalhe é que não foi anunciado nada, né, ele falou de forma cifrada, né, como sempre, sua disposição em defender os interesses dos trabalhadores brasileiros, né. Ele falou inclusive que logo que ele se vacinar, na semana que vem, né, ele gostaria de percorrer o país aí para conversar com os trabalhadores, né. Ele falou que é preciso resolver os problemas do país, não dá para esperar, né, a situação é muito grave, né. Ele se solidarizou com a morte dos mais de 265 mil brasileiros, né, e as suas famílias, né, como não sendo uma fatalidade, mas uma política aí criminosa do governo Bolsonaro e da direita golpista. Então, nesse caso, o Lula, ele, diferente do que alguns falam aí do Lulinha paz e amor, né, Vitor, ele apareceu, né, e se reivindicou em tudo aquilo que a imprensa critica ele, né. Inclusive, no final, ele falou que uma jornalista do Valor Econômico, né, um veículo aí da imprensa ligado ao mercado financeiro e tal, perguntou o que o Lula achava pelo anúncio de que as bolsas caíram 4%, né, de que o mercado, né, entre aspas, né, os capitalistas não aceitariam a sua volta, preferiam continuar com o governo Bolsonaro, né. O Lula falou assim: eu prefiro continuar com os trabalhadores, né, e o mercado que não gosta de mim, né, seja lá quem for o mercado, né. Então ele tirou sarro aí dessa questão dos capitalistas não aceitarem a sua volta, né, o que mostra que ele tem uma certa clareza bastante grande, né, diferente dos setores da esquerda, de que a polarização política é inevitável, né, e que é preciso nessa polarização a gente se organizar e lutar
contra o outro lado, né, que são os golpistas, aí, o Bolsonaro, o PSDB e todas as suas ramificações. Bom, eu falei bastante, Vitor, sobre isso, queria devolver para você, falar um pouco do que, como você avaliou aí essa participação do Lula, né? Eu ainda não tive a oportunidade de assistir todo o pronunciamento, né, do Lula, mas notadamente tem isso que você falou, né? Ele não se colocou aí claramente como candidato, mas ele falou uma coisa muito interessante que vai totalmente ao encontro dessa política, né, do Lula presidente. Quando ele fala em relação à polarização, né, há todo um esforço da imprensa golpista de dizer que o Lula deveria ser esquecido e tal, porque o Lula polariza o país, a introdução do Lula nas eleições fortalece o Bolsonaro, uma série de toda uma análise torta aí, que basicamente diz o seguinte: o que a esquerda deveria fazer é apoiar um Luciano Huck da vida, um direitista, alguém, eu gosto de dizer, alguém siga a política oficial dos golpistas, da direita, do imperialismo. É uma espécie de governo Michel Temer 2.0. Né? E o Lula ele foi abertamente contra essa política. O Lula falou que o PT, na verdade, polariza desde 1989, e aí ele cita, né? Em 89, ele polarizou com, como ele chama, né, com a elite brasileira na candidatura do Fernando Collor. Depois, em 94, passou com o PSDB, com Fernando Henrique Cardoso. 98, com Fernando Henrique Cardoso. 2002, com o PSDB. 2000, uma coisa com a Dilma. E, finalmente, apesar de a áudio nova, o Jair Bolsonaro. Né? Polarização faz parte de uma questão natural, verdade. Você tem aí uma força que está decidindo se o que você tem do outro lado não é o povo, não é uma luta contra em defesa dos interesses do povo, você tem uma fraude, né? É uma cumplicidade, uma política de rapina dos capitalistas. E aí o Lula, como ele mesmo colocou, a esquerda deve com a direita fazer é assistir a direita com a própria direta aí, para o caso do João como oposicionário. Se já é uma política que está bastante de acordo com a defesa da própria Lula, porque quem melhor para polarizar, quem se contrapor ao golpe de Estado que o próprio Lula. Mesmo que ele não tenha assumido já de agora a sua candidatura em 2022. Esse papel, né, de lançar a candidatura do Lula, né, nesse momento cabe a nós, militantes, ativistas dos comitês de luta, que estamos aí travando a luta contra o golpe de Estado pelo menos desde 2015, que estamos nas ruas trazendo, mobilizando os trabalhadores para a política de combate, de enfrentamento ao regime político, né, que lutamos aí, mesmo quando havia uma paralisia da esquerda, dos aparatos sindicais e partidários, colocamos nas ruas a campanha pela anulação do impeachment, a campanha pela liberdade do Lula, campanha contra a prisão do Lula, etc. Para transformar o que a gente tem hoje, né, que é a anulação dos processos do Lula, em um verdadeiro movimento por Lula presidente, um movimento que se choque com o regime político golpista, que tenha condições, inclusive, de liquidar o golpe de Estado, é preciso realizar uma ampla campanha por fora Bolsonaro, eleições gerais e Lula presidente, e que é uma campanha que, na verdade, já tem sido feita, né, pelo Partido da Causa Operária, pelos comitês de luta, que, na verdade, precisa ser intensificada. Né? É preciso agora mobilizar cada vez mais companheiros, formar mais comitês de luta em todos os locais
em que há simpatizantes da luta contra o golpe. É preciso que os mutirões sejam estabelecidos aí regularmente, que os mutirões deem lugar a atos cada vez maiores, né, que inclusive seja discutida aí, seja colocada em pauta a realização de um ato nacional em defesa dos direitos políticos de Lula e por Lula presidente. Nesse sentido, da atividade de rua, como eu falei, não é novidade, ela já vem sendo organizada. Né? Nós tivemos aí no último domingo mutirões pelo país, né? Pelo Fora Bolsonaro e por Lula presidente. Vamos destacar aqui nesses últimos minutos o mutirão organizado pelos companheiros de Salvador. Não sei se a produção já tem as fotos aí no ponto para a gente poder passar. Foi o mutirão na Feira do Japão, no bairro Liberdade. Você pode ir comentando aí, mano, sobre os mutirões e as atividades dos comitês? Eu não estou ouvindo, mano. Opa, problema do áudio mutado. Assim, tem companheiros aqui no chat, né, que falaram o seguinte, Vitor. Tem um companheiro que o próprio nome do perfil é Moro Bandido, Lula candidato, venceremos. Ele fala, Lula 2022 é Lula no primeiro turno. Então, tem companheiros comentando sobre essa situação aqui do Lula, o apoio à candidatura do Lula, né? Companheiro perguntando, precisamos de uma união das nações socialistas desse mundo para lutarmos contra o Império Norte-Americano. Companheira Elizabeth Novi, saúda a gente, companheira Carla Silva também, companheiras que fazem parte dos comitês da Europa, né? E Vitor, o que eu queria falar é que é o seguinte, né? Esse tipo de acontecimento, como o que a gente viu na segunda-feira, né? Ele, inclusive, dá uma motivação muito grande para todos os companheiros que participaram de alguma atividade, né? Ou companheiros mesmo como nós que participaram de todas as atividades, né? Desde o início da luta contra o golpe. Então, é um reforço positivo aí que mostra, né? Inclusive, que tudo que aconteceu, né? Vocês estão vendo aí fotos de pessoas na feira, né? Tendo contato com o material da campanha pelo Fora Bolsonaro e todos os golpistas, a relação contra o ex-presidente Lula, né? A soma de todas essas atividades, todos esses pequenos, né, e grandes aí acontecimentos é o que leva, no final das contas, né, a gente poder ter conseguido essa vitória parcial contra a burguesia, contra os golpistas, né? Então, queria aqui destacar, né, a importância das atividades como os mutirões, como a organização dos comitês, os pequenos atos, né, as atividades de agitação política que os comitês se mantiveram fazendo a todo momento, né, faça chuva ou faça sol, com ou sem pandemia, né, desde que o golpe se iniciou no país, né, e que foi justamente pela soma dessas ações que a gente conseguiu, nessa semana, ter aí esse recuo, né, essa derrota parcial dos golpistas, né? Então, diante disso, né, Vitor, é preciso lançar a candidatura do ex-presidente Lula, porque é a maneira de passar a iniciativa contra os golpistas, né? Até esse momento, nós, do movimento popular, sindical, né, e partidário, nós só tivemos uma postura defensiva diante dos ataques aí dos golpistas, né? E esse tipo de crise, né, pode ser um ponto de virada, né, no sentido da iniciativa, né? Se o Lula lançar a sua candidatura, ele vai enterrar de vez, né? Não, obviamente que não depende só dele, na verdade, eu particularmente acredito que ele tem interesse em ser candidato. Ele não falou isso hoje, por exemplo, no discurso dele, devido a todas as pressões que ele sofre, né? Inclusive de setores dentro do próprio Partido dos Trabalhadores, né? A gente viu claramente que outras lideranças, né, da ala direita, como Jacques Wagner, o governador da Bahia, Rui Costa, né, há várias pessoas dentro do PT que não são favoráveis à candidatura do ex-presidente Lula. Então o Lula, para ele ser candidato, ele precisa de todo o apoio da população, porque ele não vai ter que brigar só com a direita, vai ter que brigar também com setores da própria esquerda, né? A gente viu que, inclusive, aqueles mesmos setores que falaram sempre em unidade da esquerda, né, agora, diante da restituição política do Lula, ao invés de exigir que ele fosse candidato, né,
dado que ele é o candidato mais competitivo, né, que tem chance de ganhar, inclusive, no primeiro turno, agora silenciam, né, ou mesmo quando se manifestam, falam que não é o momento de falar em nomes, é necessário lançar um programa, né, procuram, inclusive, desculpas aí, esquerdistas, né, para justificar, né, a sua hesitação, né, diante do apoio ao ex-presidente Lula, né. Então, o interessante é que isso é uma oportunidade, né, de um grande esclarecimento de todo o movimento da luta contra o golpe e da população em geral, né, que vai tender, obviamente, a se inclinar, a se agrupar em torno da candidatura do ex-presidente Lula. Né? É por isso que nós, dos comitês, temos que levar isso adiante, né, com a nossa maior disposição possível. Né? Bom, tem várias interações aqui no chat, Vitor. Companheiro Oswaldo Luiz, eu saúdo os companheiros e é bom ter conhecido o PCO e não ficar perdido na análise dos acontecimentos que nos atropelam. A companheira Elizabeth Novi diz: boa, companheiros, é preciso acirrar as mobilizações. Só a pressão popular pode assegurar a liberdade de Lula, porque para chegarem os meses antes das eleições e darem o golpe baixo não custa muito, né? É verdade. Inclusive, o companheiro Rui Costa Pimenta fez uma postagem no Twitter recentemente explicando, né, que alertando do risco, né, da gente se manter atento para um possível terceiro golpe aí, numa nova cassação do Lula, né? Ou seja, o STF não fez isso de bom grado, né? O judiciário vai buscar reverter, né, esse recuo que eles tiveram que eles acabaram tendo que conceder, né, diante da crise da Lava Jato. Bom, tem vários comentários aqui. A Coopera fala: PCO já seguiu o conselho de Lula, não ficar chorando no Zoom e ir distribuir panfletos nas feiras. Exatamente, é interessante que o ex-presidente Lula falou isso para a sua militância do PT, mas quem executa essa política muito antes do próprio ex-presidente Lula falar são os comitês, né, que inclusive, né, são impulsionados principalmente pelo Partido da Causa Operária. Né? Bom, tem vários comentários aqui, Vitor, mas não vai dar para ler tudo. O que eu queria agradecer aqui a participação dos companheiros, né, e convidá-los, inclusive, a se inscrever no canal, né, curtir esse vídeo, compartilhar, né, porque, inclusive, de toda essa manipulação e mentira da imprensa burguesa capitalista, né, se hoje também a Lava Jato está tendo uma derrota, está desmoralizada, é justamente pelo trabalho que a gente teve aqui na internet, nas redes sociais, né, em programas como esse, né, que procuram esclarecer os trabalhadores do ponto de vista dos seus próprios interesses. Né? Bom, Vitor, eu passo para você encerrar. Ok, mano. Então, tem um programa hoje um pouquinho mais curto por causa do próprio pronunciamento do companheiro Lula, mas não esqueçam, o Jornal dos Comitês ele vai ao ar todas as quartas-feiras, sempre às 14 horas. Então, vocês que já acompanham aí os trabalhos dos comitês de luta, que têm dúvidas, que têm sugestões para a mobilização na luta pelo Fora Bolsonaro e todos os golpistas e por Lula presidente, não deixe de nos acompanhar nesse programa. E convido também você a permanecer aqui conosco na Causa Operária TV, 24 horas por dia, 7 dias por semana, a TV revolucionária e independente.